Olá, bem-vindo à 8ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em outubro de 2020, foi aprovado o Código de Ética em Psiquiatria da WPA, a Associação Mundial de Psiquiatria, que substituiu a Declaração de Madrid, que havia sido referendada no Congresso Mundial de 1996, o primeiro evento internacional no exterior de que eu participei. Os esforços da WPA para delinear os princípios do comportamento ético de psiquiatras iniciaram-se com a adoção da Declaração do Havaí, de 1977, e continuaram com a Declaração de Atenas, 1989, e com a já citada de Madrid, complementada pela de Cracóvia, 2004, e pela do Cairo, 2006. É bom que se saiba que cada sociedade membro da WPA tem seu próprio código de ética, que leva em conta peculiaridades do país em que está sediada, mas todas são convidadas a endossar e incluir os 5 princípios que fundamentam o código da WPA e a garantir que seus respectivos códigos de ética não conflitem com eles. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que para nossa satisfação está crescendo em todos os sentidos. A interação com os ouvintes aumentou, bem como o número de colaboradores, a audiência e, como não deveria surpreender, o trabalho para manter o nível que tanto prezamos. Orgulhamo-nos de realizá-lo com recursos próprios, com o objetivo de difundir informações, evidências e opiniões de interesse para o psiquiatra em formação. Dado o nosso recado institucional, venha comigo conhecer as recomendações da WPA para os psiquiatras de todo o mundo. O código é organizado em 4 seções que lidam com a prática clínica, a educação em psiquiatria, a pesquisa psiquiátrica e a participação de psiquiatras na promoção da saúde pública. Vamos explorar um por vez, sem pressa, que seria inimiga da assimilação dessas diretrizes essenciais. Na primeira seção, Ética na Prática Clínica de Psiquiatria, consta que o trabalho do psiquiatra na clínica baseia-se em 5 preceitos: beneficência, respeito aos pacientes, à sua autonomia, não maleficência, melhoria do padrão da prática psiquiátrica e aplicação da expertise psiquiátrica a serviço da sociedade, nesse incluídos a equidade na prevenção, no tratamento e na reabilitação dos transtornos psiquiátricos. Infelizmente, não raro originam-se complexos dilemas éticos quando um deles conflita com o outro. É o que se dá, por exemplo, quando se indica internação involuntária para paciente em surto psicótico, induzido por abuso de substâncias, ou para quem está gravemente deprimido e se recusa a alimentar porque decidiu morrer. Até que ponto se deve respeitar a autonomia deles nesses casos ou passar por cima dela com o intuito de tratá-los ou mesmo de salvar-lhes a vida? É nessas horas que conversar com colegas mais experientes ou consultar algum comitê de ética são de extrema valia. Por beneficência, entenda-se o provimento de cuidados médicos com competência, compaixão, devoção e no melhor interesse dos pacientes. Isso, na prática, se traduz pelo reconhecimento de que nossa primeira obrigação na clínica é empenharmos-nos pelo bem-estar do paciente, guiados pela melhor evidência e pela nossa experiência, mantendo-nos também atentos e sensíveis às necessidades de seus familiares, cuidadores e de outros que sejam afetados pelo problema do paciente. Orientá-los, apoiá-los e capacitá-los a auxiliar o paciente a lidar com o transtorno mental e as limitações que ele causa, encorajando-os ainda a resolver suas diferenças e estimulando que cooperem uns com os outros. A boa prática clínica também recomenda que, quando apropriado, encaminhemos o paciente para a avaliação de colegas mais experientes. O documento solicita ainda
que defendamos os interesses dos pacientes pelo acesso a atendimento apropriado e pelo respeito aos seus direitos. Finalizando a descrição desse primeiro preceito, o código da WPA afirma que nós, psiquiatras, reconhecemos que a provisão de cuidado apropriado para nossos pacientes requer conhecimento atualizado acerca das modalidades de tratamento, do progresso científico e do treinamento continuado. Quanto ao respeito à autonomia do paciente, temos que sempre devemos manter presente a consciência de que lidamos com pessoas fragilizadas, desequilibradas, algumas com prejuízo do entendimento da realidade e por isso mesmo vulneráveis. Aqui não só se inclui o tratamento compulsório, justificado quando intervenções menos restritivas não dão conta do caso, devido ao risco de suicídio ou de agressividade contra terceiros, mas também se faz considerações sobre a qualidade da relação terapêutica construída com base em confiança mútua e no acolhimento do paciente como parceiro no processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. É nesse tópico que se inclui o consentimento informado, que, contrariamente ao que muitos colegas pensam, não deve ser obtido somente no ambiente de pesquisa. Embora se reconheça que, dependendo do transtorno que apresenta, o paciente esteja com capacidade comprometida para participar de decisões referentes ao encaminhamento que se pretende dar ao caso dele, é sempre válido o esforço de incluí-lo nelas. Tenho histórias interessantes sobre isso, de tê-lo feito, para surpresa inclusive dos próprios familiares, de ter tentado incluir o paciente na tomada de decisões, sendo que ele estava completamente fora do ar, e depois ser reconhecido pelo paciente por isso, já que, saindo do surto em que ele se encontrava, a memória dele estava intacta. Ele se lembrou do modo como o tratei, das minhas tentativas de chamá-lo à razoabilidade. Quando não é possível concordar com o que o paciente gostaria de fazer, é necessário sempre contar com a participação de familiar ou responsável no encaminhamento do caso. É ainda nessa parte do texto da WPA que se recomenda sobre o zelo com o sigilo das informações obtidas no âmbito do segmento psiquiátrico, a oposição que devemos fazer contra a discriminação de pacientes com transtornos mentais e o cuidado para evitar atitudes e comportamentos que promovam algum tipo de segregação. O terceiro preceito do princípio ética na prática psiquiátrica é o da não maledicência, que prega que evitemos causar danos, prejuízos e sofrimentos desnecessários aos pacientes. Ele engloba as seguintes recomendações expressas: que se evite causar dano ao paciente pela avaliação criteriosa, prescrição cuidadosa e monitoramento dos efeitos do tratamento. Que se evite intervenções diagnósticas e terapêuticas sem levar em consideração o balanço risco-benefício para o paciente. Que se respeite os limites da relação clínica, abstendo-nos de relacionamento sexual com pacientes ou com familiares dele e de não os explorar com vistas a qualquer tipo de benefício pessoal. Que se dê especial atenção à probidade e ao decoro quando lidar com crianças ou adultos vulneráveis. Que se respeite as normas de divulgação de seus serviços e não se fraude dados sobre suas qualificações e competências. Que se evite o engajamento com terceiros que possam comprometer o foco ou os interesses do paciente, aqui citados a indústria farmacêutica e outros interesses financeiros, que devem sempre ser tornados públicos. Que se evite endossar solicitação de paciente para interrupção de tratamento de sustentação da vida ou para a morte assistida. Que não abuse de seus pacientes e que denuncie às autoridades ocorrências de abuso que porventura cheguem ao seu conhecimento. Que não se participe de mau uso da psiquiatria com propósitos políticos ou em tortura. Que se respeite a cultura, a etnia, a linguagem e a religião dos pacientes e que não se faça discriminação de espécie alguma, nem se imponha seus valores aos pacientes e aos familiares dele.
Quanto à nossa participação no aprimoramento dos padrões de assistência à saúde mental e da prática psiquiátrica, o documento da WPA aconselha que reconheçamos nossa responsabilidade na promoção do desenvolvimento continuado de nossa profissão e do nosso aprimoramento profissional. Nesse sentido, espera-se que mantenhamos relações respeitosas com colegas de outros profissionais de saúde mental, sendo que, em caso de conflito entre eles e os interesses dos pacientes, os últimos tenham precedência. E ainda que nos balizemos pelos padrões de boa prática clínica, tomemos as devidas providências se soubermos que as intervenções psiquiátricas estejam sendo realizadas fora desses padrões e atuemos de modo a aumentar a confiança do público na nossa profissão. Por fim, mas não menos importante, o quinto preceito da ética na prática psiquiátrica: aplicar sua expertise em psiquiatria em serviço da sociedade, promovendo saúde mental e o bem-estar de pessoas mais vulneráveis a problemas mentais. O segundo princípio global do Código de Ética para Psiquiatras refere-se à ética na educação em psiquiatria. No primeiro parágrafo dele consta que, abre aspas, nas suas atividades educativas, os psiquiatras devem reconhecer e propagar que os princípios da beneficência, respeito aos pacientes, aprimoramento da prática psiquiátrica e aplicação da expertise em serviço da sociedade são interligados e entrelaçados. E também informar sobre a importância da abordagem individualizada e adequada na prevenção, no tratamento e na reabilitação dos pacientes com transtornos psiquiátricos. Fecha aspas. Nós, do PQU Podcast, estamos fazendo o que podemos para difundir os preceitos da boa prática psiquiátrica em todas as áreas de atuação em psiquiatria e orgulhamo-nos disso. Consideramos parte de nossa missão. Especificamente, o documento recomenda que reconheçamos a obrigação de compartilhar nosso conhecimento sobre os determinantes biológicos, psicológicos e sociais da saúde mental, do diagnóstico, do tratamento e da prevenção em psiquiatria, e dos sistemas de cuidados em saúde mental com os colegas em formação, com os colegas de outras especialidades, com os outros profissionais de saúde mental e com o público em geral. Recomenda também, reconhecendo a posição vulnerável de estudantes, residentes e estagiários, que evitemos abuso na função educativa, ainda mais porque os psiquiatras que a exercem são modelos para os mais jovens. Salienta ainda que potenciais conflitos de interesse que afetem a atividade de ensino e treinamento de alunos e de colegas mais jovens sejam declarados claramente. A terceira seção do Código de Ética para Psiquiatras da WPA versa sobre a ética em pesquisa psiquiátrica e publicação. Orienta que reconheçamos que pesquisa e publicação são vitais para a melhoria do cuidado de pacientes, hoje e no futuro, e para o progresso da saúde da população como um todo. Recomenda expressamente que a pesquisa envolvendo seres humanos seja conduzida eticamente e que seus autores tenham aprovação de comitê de ética independente do grupo de pesquisa para sua realização, sempre garantindo o sigilo dos participantes, que deverão ser admitidos voluntariamente, sem pressão ou interferência externa, devidamente informados e convidados a assinar consentimento pós-informação. Também recomenda que os pesquisadores selecionem os participantes levando em conta que os eventuais riscos de participação no protocolo de pesquisa sejam proporcionais aos benefícios potenciais, aqui considerando desde o tempo gasto nessa participação, os desconfortos a que os participantes tenham que tolerar, até efeitos colaterais de procedimentos. Que os pesquisadores se valham de desenho apropriado para fornecer dados significativos e só realizem pesquisa dentro do escopo de sua competência, dos recursos de que dispõem e com equipe
devidamente treinada para realizar suas tarefas. Para a publicação dos dados, o documento enfatiza que se chame atenção para os resultados positivos e para os negativos, com foco no seu significado e nas suas limitações, restringindo as conclusões ao que realmente pode ser apreendido dos dados. A WPA recomenda que na publicação constem as fontes dos insumos, a declaração de potenciais fontes de viés e de conflitos de interesse de todos que contribuíram para o estudo. Admitindo que relações dos autores com a indústria farmacêutica, com empresas que fabricam aparelhos utilizados em procedimentos ou em diagnósticos psiquiátricos e com outras entidades interessadas nos resultados da pesquisa possam comprometer a integridade de seu desenho, das análises de dados e da apresentação dos resultados, recomendam que essas relações sejam explicitadas e que sejam tomadas medidas para impedir distorção dos dados. Por fim, a 4ª seção do documento trata de ética em saúde mental pública, cuja diretriz geral é que chamemos atenção para os preceitos de beneficência, equidade e aplicação da expertise em psiquiatria em serviço da sociedade. Especificamente, as recomendações são de que apoiemos e participemos de ações de educação pública com vistas à promoção de saúde mental e à prevenção de transtornos psiquiátricos, tanto quanto nossas habilidades permitirem. Que encorajemos a conscientização do público sobre as manifestações dos transtornos psiquiátricos para que se aumente a chance de sua identificação precoce. Que demos atenção particular para a prevenção de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em grupos vulneráveis e reconheçamos o risco aumentado de transtornos psiquiátricos relacionados com estresse alto e trauma psicológico. E façamos valer o fato de que muitas pessoas com transtornos psiquiátricos podem se beneficiar do engajamento em serviços de reabilitação e promovamos o desenvolvimento e a disponibilidade de tais serviços. Que aproveitemos toda e qualquer oportunidade para combater o estigma dos transtornos psiquiátricos na prática de nossa profissão e de participar de atividades que têm como alvo esse estigma. Que esforcemo-nos para minimizar a ocorrência de violência doméstica, cientes que estamos das suas consequências, notadamente para as mulheres e para as crianças. Que não participemos de atividades governamentais, sociais ou pessoais que sejam discriminatórias contra grupos étnicos, raciais, religiosos, sexuais ou outros, e que promovamos a importância da identificação de transtornos psiquiátricos em serviços médicos e cirúrgicos primários, secundários e terciários, sabendo que quando eles não são diagnosticados nem tratados, aumentam a morbidade e a mortalidade de outras doenças e aumentam também o custo do tratamento. Pedem também que estejamos alertas para as comorbidades médicas que exigirão trabalho conjunto com colegas de outras especialidades. O Código de Ética para Psiquiatras da WPA termina com a explicação de que é um documento vivo, no sentido de que reflete o conhecimento atual e que novas revisões já estão previstas na medida em que ele evolui. Consideramos que ele seja um balizador de nossa conduta nas nossas diversas áreas de atuação e daí o desejo, agora realizado, de elaborar um episódio do PQU Podcast descrevendo-o de modo detalhado. Achamos que nunca é demais insistir em preceitos éticos. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.
Barcelona.